pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio do Greencast, o podcast da Lopes Law. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado, Alessandra. Seja muito bem-vinda também. E hoje, especialmente, nós temos um cliente muito querido, né, que é um cliente que eu acompanho de perto. Eu lembro que eu fiz a primeira consulta com ele, acho que eu estava com a doutora Fernanda quando a gente fez a primeira consulta do Danilo. E, pessoal, para quem não conhece, esse é o Danilo Zolesi, nosso cliente já há bastante tempo aí com a gente. Bem-vindo, Danilo. Obrigado, é uma honra estar participando aqui com vocês do segundo episódio. É isso aí, e pioneiro. Tá podendo falar um pouco da minha experiência, do que aconteceu nesse tempo todo até chegar no tão sonhado Green Card. Pois é, eu já ia perguntar, Dr. Guilherme, conceitualmente, Danilo Zolesi ainda é nosso cliente, afinal de contas, encerrou-se a representação, entregou em mãos ali o Green Card. Olha, com sucesso, toda a representação. Juridicamente, ele não é mais cliente, né? Mas você será eternamente cliente, Mas, então. E daqui a 5 anos, querendo ou não, ele vai ser cliente de novo. Então, não tem como. Sentimentalmente, ele continua como nosso cliente até bem. A cidadania. Aí depois eu falo, olha, prazer, você agora realmente ganhou o título de não cliente, antigo cliente. Mas que bom, né, Danilo, poder falar isso. Olha, deu tudo certo. Quando você olha para trás e fala assim, cara, deu tudo certo. É disso que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje. Eu queria começar passando essa história lá para trás e perguntando assim, onde surgiu, quando surgiu o sonho de vir para os Estados Unidos? Era um sonho mais seu, mais da Sandra? Conta um pouquinho pra gente aí. Todo casal tem uma diferencinha ali. Na verdade, assim, eu tinha sempre o sonho de vir morar nos Estados Unidos. Isso é um sonho não atingível, de pequeno, de criança, por gostar muito das coisas daqui, principalmente na parte do esporte e outras coisas que eu admirava. Mas era uma coisa muito difícil, ou até... Você via distante, assim? Ou até impossível, né? Mas aí de um certo tempo para cá, a gente começou a analisar o Brasil nas condições de governo, nas dificuldades que estava tendo, então eu resolvi colocar isso em pauta na família para ver o que a gente gostaria de fazer, né? A Sandra, a primeiro momento, não queria, né? Então, assim, a gente ficou relutando algumas coisas. Aí nós tomamos uma decisão, veio pandemia, aí ela falava que não era ainda, que não estava com vontade. Mas, assim, quando a gente começou a colocar tudo que rolava em volta da situação, do país, e nós gostaríamos de ter uma tranquilidade maior. E essa tranquilidade fez a gente antecipar esse processo. Então, aí eu comecei a ir atrás de algumas coisas, mas bem superficial. E eu tomei a brilhante decisão de fazer o visto de estudante. Né? Eu só tinha visto de turista, tinha vindo para cá 2 vezes. Falei, não, eu vou tirar como estudante, vou para os Estados Unidos e chegar lá a gente vê o que faz. Né? Vou estar estudando e tal. E aí o que aconteceu? Tudo preparado, eu com imóveis, com dinheiro em conta, tranquilo que o meu visto ia ser aprovado. E não foi isso que aconteceu. Na hora que a gente chegou lá no consulado, negou nosso visto. Reprovaram nosso visto. E aí eu falei, a Sandra ainda insistia, falava assim, não, tá vendo, não é pra gente ir? Não é pra gente ir. Mas eu, como sou insistente... Não era pra gente ir como estudante, né? Estudante. Mas eu vou te falar o seguinte, é tão comum, principalmente estudante e turista, é tão comum hoje em dia o consulado dos Estados Unidos negar visto de estudante e turista, que realmente, né, para quem teve um visto de turista ou estudante negado, não desanimem dizendo, não é para ir. Tá não aqui veja isso como um sinal, né? Pode tá aqui ser o exemplo do Danilo. Se o Danilo levasse um sinal de, não, foi negado, não é para ir, imagina, ele não estaria hoje aqui, é óbvio, né, eu não preciso dar o spoiler porque a gente já falou, o Danilo hoje tem green card, é residente permanente nos Estados Unidos, então se ele tivesse lá atrás falado, não, isso é um sinal para eu não ir para os Estados Unidos, não é então pra não mim, vou. né? Não é para mim. Esse foi uma coisa assim, particularmente eu fiquei muito, muito decepcionado porque eu já tinha feito um plano em cima desse visto. E aí comecei a estudar um pouco mais, né? Aí foi um período que eu conheci a mentoria, fiz a mentoria e ali foram abrindo muito conhecimento diferente do que eu tinha pesquisado já. E foi aí no primeiro momento que a gente marcou a primeira reunião. Foi com o Dr. Guilherme e com a doutora Fernanda, para a gente alinhar algumas coisas. Porque, assim, uma coisa que eu acho bem importante falar é
para as pessoas que têm interesse em fazer. Porque quando você fala assim, ó, você tem que ter habilidades excepcionais, na minha cabeça, na época, era tipo assim, um astronauta, é um cara que ganhou um ouro olímpico, é um cara que ganhou um campeonato mundial, porque não era o nome assusta um pouco, né? Porque você fala assim, eu não sou excepcional, tudo bem, eu tenho meus estudos, eu tenho meus prêmios, minhas conquistas, mas eu não sou excepcional em lugar nenhum, né? Essa era a visão. No entanto, que quando eu comecei a pesquisar sobre o EB2NW, eu comecei a ver e falar, opa, peraí, eu acho que não é tão excepcional assim. Acho que esse negócio dá para mim, hein? E Você aí, estudou sozinho, então, sobre o EB2NW antes de ir para a consulta? Assim, você já tinha descoberto esse visto? Já tinha ouvido falar? Eu tinha ouvido falar e aí eu fui dar uma pesquisada melhor do que era. É lógico que são muitos termos técnicos e para a gente que é leigo, a gente não consegue mensurar quais são realmente os tópicos que os agentes pedem, né? Então, assim, aí eu falei, não, peraí, então eu vou começar a pesquisar também alguns advogados. Foi aí que eu me surpreendi com o Dr. Guilherme, porque, assim, a sabedoria, a forma de lidar com o processo, o estudo que tem a fundo disso. Então, assim, eu senti uma segurança muito grande, muito grande. Legal. Então, principalmente depois da nossa até primeira entrevista, né? Que aí lá... Só um minuto. Pessoal, o Danilo mostrou antes, vou dar esse... Já ia falar, se o hoje Danilo ele tem mostrou cara de antes a foto, porque ele tirou, ele tem um print. Mostra aí, deixa eu mostrar. Ele tem um print da conversa inicial dele comigo, com a doutora Fernanda também, né? Que tá até hoje com a gente no escritório. E... assim, né? Eu até brinquei, eu falei, o Danilo pode falar, quando eu cheguei aqui era tudo mato e tudo mais. Então, aqui, ó. Pra você ter noção, era uma época diferente. E aí, você que está ouvindo esse podcast, corre lá no YouTube da Lopes Law para você ver essa foto, que é uma preciosidade, hein? É uma preciosidade. Eu tinha o quadro atrás, né? Olha, graças a Deus, as minhas conversas com o Danilo nessa época eram só por telefone, porque tive medo agora que tivesse algum registro aí, as nossas sessões de mentoria. Deveria ter, né? As nossas sessões de mentoria foram por vídeo, né? Mas foram só 1 a 1 e graças a Deus eu acho que a gente não gravou nada. E teve ainda uma das... Quando eu me mudei para cá, uma das aulas de mentoria, eu ainda participei para falar de algumas coisas aqui. Verdade, depois da sua chegada, devia ter gravado. Não deveria não. Mostrar toda essa parte. Foi uma época que a Lê, pessoal, ela era mentora. Pra quem não sabe, a Lê já fez muita mentoria com muitas pessoas, imigrantes que estão vindo pra cá, né? E a Lê dava esse apoio inicial, né? Então, como é que eu posso acolher? Quais são as instruções principais? Tomada de decisão. Muitas vezes são famílias, né? Que têm os filhos envolvidos e a Lê também tem filhos, né? Quando ela chegou, ainda estava na fase da pré-adolescência, hoje é um adolescente. E a outra já... Era pré-adolescente, agora é super adolescente, namorando, enfim, whatever. Vamos voltar, gente, vamos falar. Danilo, é uma questão que eu acho super interessante. Olha que coincidência, né? Porque você tem um MBA, não é isso? Você tem toda essa formação superior. Mas o seu primeiro curso é de tecnólogo. Sim. Não é isso? Depois você fez o MBA, complementou e tudo mais, tem uma graduação avançada e tudo. Mas é o segundo episódio de podcast do Greencast. E a Anine também era tecnóloga, né? Ou seja, então isso é legal para as pessoas saberem, porque como você falou, o nome já assusta, né? Sim. Do visto. E a pessoa ainda fala, puxa vida, então nem o bacharelado, entre aspas, que é um básico ali esperado, se a pessoa não tem, aí que ela dá 2 passos para trás achando que não é possível. E a gente está provando aqui pela segunda vez consecutiva, né, no Greencast, que o tecnólogo tem lugar à mesa com o Green Card na mão, sim. Eu sempre falo assim, né, para as pessoas que eu conheço e sempre me perguntam do processo em si. Se você procura uma pessoa que ela tem conhecimento no processo que ela está fazendo, essas dúvidas que você tem, que não tenho bacharelado, eu sou tecnólogo, e aí? Então, quando você tem a segurança do advogado, que ele vai tirar todas as dúvidas nesse momento, te deixa mais tranquilo, né? Porque, assim, não é só o tecnólogo ou bacharelado que vai te dar uma definição. Então, muitas vezes, a gente está tão focado numa situação dessa
que um outro detalhe acaba sendo mais importante do que simplesmente isso. Então, assim, é muito essa interação com os advogados e com as informações que ele pode te agregar. E uma coisa que eu achei muito importante também foi uma pergunta que vocês fizeram para mim assim, ó. Se tudo que você falou, que você tem, você conseguir comprovar, isso é um detalhe. Tem muita chance de dar certo. Então não adianta a gente falar que tem muita coisa e na hora que vai fazer o processo não ter. E isso já aconteceu com a gente, né? O cliente realmente tinha uma qualificação muito boa. Assim, ele falou, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E a gente, nossa, mas é quase um EB1 aí e tal. E aí, quando foi para pedir os documentos, o cliente, não consigo, eu não consigo provar isso. Isso aqui tem muito tempo, isso aqui não guardei, isso aqui não conheço mais a pessoa. Que a gente falou, mas aí o caso fica fraco. O caso era excelente. Aí eu falei, olha... O currículo é forte, mas a prova era fraca. Exato, sem prova não tem como. Porque a forma número 1 de tudo isso é provar. Eu não posso te colocar na frente do oficial e falar, conta aí tudo que você tem pro oficial, e o oficial escutar e falar, tá ótimo, tá aprovado. Não. O oficial ele vai ver os documentos e aí, a partir daqueles documentos, é frio. Ele vai decidir se ele vai aprovar ou não o teu caso. Legal. Danilo, explica para o pessoal que está em casa qual que era a sua atuação. Porque a gente está falando aqui, você falou de cursos e tal, mas trabalhava o quê? Com venda de seguros, já trabalhou em seguradoras de banco, não é isso? Eu comecei a trabalhar já pequeno ainda, novinho, porque eu me aventurava em algumas coisas, mas com 14 anos eu fui a primeira oportunidade na Caixa Econômica Federal. Jovem aprendiz. Já treinei muitos, graças a Deus. Jovem aprendiz. Na verdade, ainda foi estagiário. Depois foi jovem aprendiz, porque eu trabalhei dois períodos. E naquele tempo de trabalho nessas funções, eu acabei tendo um lado mais comercial. Era o sonho de todo gerente, achar um menino desse, assim, prodígio. E foi engraçado porque, assim, eu saí de lá, quando terminou meu segundo contrato com a Caixa, eu saí de lá e me arrumaram um trabalho num jornal. Olha, para fazer o quê? Diagramação, porque eu sempre gostei dessa área de computador e eu aprendi algumas coisas sozinho, né? E aí o cara, que era um amigo meu, falou, cara, eu preciso de férias, mas não tem quem me cubra. Você fazia a diagramação do jornal que ia ser impresso. É um jornal na cidade. E ele falou, cara, você é de férias, mas eu não posso sair se eu não achar alguém para me cobrir, porque eles não tinham o número de funcionários certo. E ele falou, te treino em 3 dias, mas você vai tocar aí. E eu fui para lá, porque foi muito rápido. Eu saí da Caixa, fui pro jornal. E era para ficar 1 mês só, acabei ficando 2 anos lá. Até que chegou uma hora eu falei, não é a minha área. Eu gosto do que eu faço, mas lá não é. Lá você não vendeu nada? Lá não vendi nada, porque então, eu trabalhava de madrugada. Então deixa eu sair fora desse negócio. Aí eu peguei e falei assim, eu vi um comentário, eu falei, o Bradesco está contratando pessoas para trabalhar na área de vendas. E aí eu fiz um currículo e levei no Bradesco. E aí me convidaram para trabalhar no Bradesco. Então eu trabalhei lá por 14 anos. Eu comecei como corretor, depois eu virei supervisor e gerente de vendas. E foi uma experiência assim fantástica, uma experiência que me deu uma bagagem muito grande. Através disso, muitos cursos na área de vendas, de liderança, de qualidades, que quando eu dei entrada no processo, aí que você dá valor ao que você fez lá atrás. Porque tudo isso te impulsiona a ter outras condições. E aí eu trabalhei no Bradesco, nesse período aí, ganhei várias premiações, inclusive uma que eu trago comigo no meu corpo, que eu acho que é a mais em evidência. Eu tenho uma tatuagem, que é um troféu que eu ganhei como melhor corretor a nível Brasil no ano de 2012. Caramba. Do meu grupo. Então, assim, eram cerca de 6.800 corretores, dividido em alguns grupos, então dava uma média aí de 1.500 a 1.800. E aí você imagina, o pessoal que está escutando está falando, mas é claro que ele é habilidades excepcionais, ganhou o prêmio de melhor corretor nível Brasil de uma instituição como o Bradesco, que a gente sabe, né? Acho que hoje é o 3º maior banco do Brasil, né? Então, assim, é claro que tem habilidades excepcionais um profissional desse. Mas, gente, é o que você imagina, né? E eu acho que é o que passava pela cabeça do Danilo, que é comum passar. Cara, ok, eu sou um corretor de seguro. Sou um bom profissional, mas sou um excelente igual profissional, a mim, mas será que... tem milhares. Né? Só no Bradesco tem milhares.
Imagina, então, se vou contar fora Bradesco, o pessoal que tem, por exemplo, a própria empresa de corretora de seguros e tudo mais. Então, é um mercado que tem bastante gente, mas não é só pelo fato de ter muita gente que tira o mérito da sua atuação profissional e das suas conquistas profissionais, né? Então, realmente, mostrar isso para o oficial é o nosso dever, né, de como que a gente vai escrever e demonstrar isso para o oficial para que não pareça ser só mais um profissional, que é exatamente a história do Danilo essa, né? Apesar de ele estar numa carreira que, assim, não é raro, digamos assim, ele ainda assim conseguiu destaque, conseguiu demonstrar a excepcionalidade dele dentro daquilo que ele faz e, consequentemente, o mérito para conseguir um EB2NW. Tanto que tem gente que pergunta, né? Quais profissões dá pra gente ter o Green Card? Não dá nem para responder, porque, na verdade, não tem a ver só com a formação, não tem a ver só com que área você atuar. Então, bancário pode ter EB2NW? Pode. Vendedor de seguro, corretor... Eu vou falar uma coisa, né? Que eu considero... Então, assim, não tem profissões exatas. Eu acho que vai ser um pouco polêmico que eu vou falar. Eita. Muito polêmico, ainda mais quando considerar que fui eu que... Prepare-se, o segundo episódio polêmico do Greencast. Eu já fiz, mas eu sei que é polêmico. Eu não gosto de nenhum teste objetivo que digam as suas chances de sucesso para EB2NW. E eu fiz um, mas eu não gosto. Por quê? Porque eu realmente sempre falo para todos os que me perguntam: você quer saber qual a sua chance para o NW? É só a partir de uma consulta. Não tem como. Porque o teste, né? E aí pensando um pouco aqui, o NW tem 3 prongs. Tudo gira em torno da sua atuação nos Estados Unidos. Se a sua atuação vai ter importância nacional. Não tem como eu saber se uma atuação de um corretor de seguros vai ter importância nacional só pelo fato dele ser corretor de seguros. Eu preciso entender qual é a proposta de atuação, o que ele tem aqui nos Estados Unidos, o que ele pode fazer aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que eu não gosto. Para o EB2NW, não digo que não sirva para nenhum, mas para o EB2NW eu não gosto de testes objetivos que vão medir a sua probabilidade de sucesso, mesmo já tendo criado um do zero. Dorme com esse barulho, pessoal. Então vamos para a próxima pergunta. Durmam com esse barulho, audiência. Vamos lá. Danilo, e quando chegou a RFE? Como é que foi o sentimento e o coração? É um baque, né? Porque assim, eu falo que esse período que a gente passa para esperar as coisas, né? Meu celular ele tinha até uma marca aqui, ó, onde corria o meu dedo que eu ficava pesquisando, atualizando toda hora. E assim, o processo estava correndo bem. Assim, antes de protocolar, eu dei uma lida bastante coisa, business plan, o currículo, e aí eu falava assim, gente, esse cara é fera, hein? Você não pensou isso não? Porque eu, quando eu li minha cover letter, eu falei, que isso, quero conhecer essa mulher, eu falei assim, cara, tá contratado. Não, mas isso aqui sou Estados eu. Unidos é louco de perder esse cara? Tá sou louco, eu, né? Mano. Então você fica meio naquela situação. E aí você vai confiante, né? A Sandra é engraçada, ela ora muito, né? Ela tem, assim... E ela falava, não, vai dar tudo certo, a gente tá orando, Deus vai abrir as portas e tal. Só que eu já pensava assim, e se? Eu sempre ficava com esse e se, né? Do e se. Porque você tem que se preparar, eu acho que para tudo. Não é só para alegria, para tristeza também. Mas você está preparado para a situação. Mas quando chega a solicitação da RFE, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei em desespero. E se eu não me engano, foi numa sexta-feira. Aí no sábado eu não conseguia falar com a doutora Fernanda. Domingo não conseguia. E eu fiquei naquilo, eu entrei... Socorro, né, Danilo? Socorro também, né, Brasil? Eu entrei no computador. Eu devo ter lido mais de 100 pessoas, depoimentos. Porque eu queria entender. Porque eu falava assim, mas não é... Não, eu falava assim, não é possível que tenha um processo explicando tudo e o agente consular, ele tá... Pedindo mais explicação. Não, ele tá pedindo explicação de tudo que tá ali. Aí eu falei assim, esse cara, eu acho que ele analisou, né, na minha cabeça, eu acho que ele analisou e ele falou que eu não tenho condições e a minha cabeça... Tá me enrolando, ele vai me negar. E aí, quando eu conversei com a doutora Fernanda primeiro, depois ela marcou pra gente bater um papo com o Dr. Guilherme. E quando ele olhou o processo, tinha lá
tudo que... Cada item, ele estava perguntando, vamos dizer assim, as coisas genéricas, que dava a entender que ele não tinha nem lido o processo. E aí, não, aqui, olha, tá vendo? Ele nem leu, porque tá aqui, isso, não leu. Aí, quando eu conversei com o Dr. Guilherme de novo, eu fiquei tranquilo. Eu falei, opa, agora tá tudo em ordem. Cara, é um verdadeiro chá de camomila, né? Eu acho que assim, né? Conversa, ele dá uma acalmada. Eu até falo para ele, de vez em quando, ele sabe disso, de consideração, né? Porque assim, ele é muito novo, né? Eu tenho minha enteada que é mais velha que ele. Então você fala assim, como que pode você ter uma pessoa que tem idade para ser seu filho e você ter uma admiração tão grande? Mas não é admiração porque ele não faz, é pelo que ele faz, né? Então assim, quando ele dá a palavra no final de tudo as coisas que estão acontecendo, você se tranquiliza, você fala assim, se eu escolhi no meu consentimento o melhor e o melhor está me falando essa situação, então eu tenho que ficar tranquilo. Porque não adianta a gente não ter o conhecimento de nada e ficar com, eu acho. Não tem que achar. Então, quando o Dr. Guilherme falou, olha, é tudo normal, eu vou potencializar algumas coisas aqui, a gente vai mandar, mas ele não leu o teu processo. Aí me acalmou. Então eu fiquei sabe, bem você mais... fica desesperado, calma, né? O cara não leu o meu processo. Não leu o meu processo. Você prepara um processo daquele e ele manda umas perguntas básicas que já estavam respondidas. Se ele tivesse virado páginas, ele via, né? A resposta. Eu lembro até hoje, quando chegou a aprovação após a RFE. Novidade, você lembra? Eu estava no estacionamento do Walgreens, lá em Celebration. E aí eu fiquei sabendo, Danilo Zolésio foi aprovado após a RFE. Eu fiquei tão feliz, eu gravei um stories na hora, de dentro do carro, falando, olha, pra quem diz tudo mais que não tem RFE, tá aqui, ó, acabou de chegar uma aprovação pós RFE. Exatamente. Foi festa. Lembra exatamente. Não, e você não... Eu vou colocar um parênteses aí nessa situação. Todo mundo fica envolvido, porque a sua família inteira fica na expectativa. E a Bárbara estava no Brasil, só que assim, tudo que o Dr. Guilherme posta, ela, olha. E eu, quando eu fiquei sabendo que estava, né, no aplicativo, eu mandei uma mensagem para o Dr. Guilherme falando, olha, meu processo foi aprovado. Nisso que eu fui responder para a Bárbara, tipo, aprovou. Ela falou assim, ela mandou uma mensagem para a Sandra e falou assim, mãe, o Dr. Guilherme está falando do Danilo? Ela nem sabia ainda que era o meu caso, porque não deu tempo de falar. E ela, o Dr. Guilherme postou que, olha, aconteceu isso de RFE, e ela ficou naquela empolgação, falou assim, será que é o dele? E aí mandou pra Sandra. Aí a Sandra falou, era o dele mesmo. Aí que a gente foi ver o vídeo no Instagram. Porque ela não... Ela tinha visto primeiro. Porque o Instagram foi mais rápido que o WhatsApp. É engraçado, só uma... Quando o Dr. Guilherme faz aqueles vídeos com aquele monte de cartas chegando, aprovações... Antes ela mandava mensagem e falava assim, será que o seu tá no meio? Então você vê como que envolve muita gente. Todo né? mundo, certeza. né? Com certeza. Mas o que o Danilo colocou, que é o que eu quero destacar, que eu acho muito importante. Quando a gente tem uma RFE, naturalmente a gente fica preocupado. E eu tenho pessoas próximas a mim que tiveram uma RFE. E assim, o nível de proximidade é muito grande. A gente fica assim, pensando o tempo inteiro. Né? Meu Deus, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer? E eu tenho um seguinte pensamento. Eu tenho certeza daquilo que eu posso apresentar, né? E eu não tenho certeza daquilo que os outros podem decidir. O que eu sei é que a minha convicção profissional e o meu julgamento profissional de que preenche os requisitos, eles estão lá. Então eu vou fazer o meu trabalho e defender uma RFE falando, estão presentes todos os requisitos legais. E se o oficial vai se convencer ou não, eu não tenho como garantir. Porque infelizmente a gente já teve negativas pós-RFE e de pessoas que atendiam os requisitos. Sim. Então assim, a gente não pode garantir, mas você tem que fazer o melhor. Eu já tive pessoas negadas como doutorado que me causam uma profunda indignação. Porque eu falo, gente, eu tenho certeza que essa pessoa cumpre os requisitos. Eu vou defender, eu vou preencher, eu vou refazer, eu vou escrever aquilo que eu sei que é o correto. E se o oficial fizer o trabalho dele corretamente e diligentemente, ele vai encontrar esses requisitos como preenchidos. Então, assim, toda vez que vem cliente com RFE, até cliente com negativa,
o que eu passo para ele é sendo sempre o mais sincero possível. A Lê sabe, me conhece já há um tempo, ela sabe que eu não sou o cara que sabe acolher emocionalmente. A gente tá treinando isso aí. Mas eu não sou o cara que vai falar, não, fica tranquilo, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Não, pode, olha, vamos lá. Não sou eu. Eu sou o cara que eu vou escutar, eu vou validar, é claro que você tá falando, eu não vou ser arrogante de jeito nenhum, mas eu vou te passar aquilo que eu sei fazer. O que eu sei fazer não é te dar um apoio emocional. O que eu sei fazer é o máximo do meu trabalho com a maior diligência possível para tentar te trazer para essa aprovação. E aí o Danilo falou da minha idade, às vezes a Lê já me viu questionar isso, e eu às vezes eu paro para penso, gente, às vezes eu passo uns problemas que era para uma pessoa que tem 30 anos de carreira tá passando, entendeu? E eu tô aqui passando esse problema. E eu tô, gente, meu Deus do céu, eu não tenho 50, 60 anos pra ter 30 anos de carreira, e eu tô tendo que passar por essa você assim. Poder olhar pra sua bagagem e falar, deixa eu ver, aqui eu tenho um arsenal aqui de coisas pra passar por esse momento, porque eu já passei antes. Mas eu espero que pelo menos eu possa aposentar também mais cedo, né? Porque quando a pessoa chega nesses níveis de problema, mais uns 15 anos ela aposenta, entendeu? Mas eu achei interessante no que você falou agora, que é o seguinte, e tem pessoas que têm 60 anos, 30 de experiência e não têm a experiência que você tem em menos tempo. Então, o cara tem 30 anos de experiência, mesmo que seja parte consular, e não tem a bagagem de estudos e de conhecimento que você tem. Então, assim, né, muitas vezes a idade também não vai interferir em nada. Sim. O que vai interferir é o teu conhecimento pelo que você faz, né? A gente estava brincando na última conversa que a gente teve informal, foi que nos seus momentos o seu hobby nos momentos de descanso é ler as leis dos Estados Unidos. Então, assim... Documentário de história, pelo amor de Deus. Quem que vai pensar por isso? Porque faz a diferença, né? Não é o problema que está acontecendo só na parte consular, mas o que está acontecendo pelos Estados Unidos que vai afetar também a parte consular. Então, acho que isso, você ter essa bagagem consular e também os arredores dela, isso faz muita diferença. Né? Então eu falo assim, eu valido que uma pessoa de 60 anos muitas vezes não tem a experiência nem um pouco do que você tem nesse pouco tempo. Muito bem, falamos da parte difícil, passou a RFE, chegou a aprovação e agora, Danilo, deu tudo certo, ou seja, Green Card na mão. Como foi ir ao Brasil? Você não foi ao Brasil com o Green Card? Você foi ao Brasil com autorização uma semana antes. Uma semana antes de chegar. Encontrou comigo no aeroporto na volta. Fiquei com medo, falei, se fica esperando aqui. A Sandra falou, eu acho que é o Dr. Guilherme. Aí eu falei, não é, porque ele tava tinha um pilar, eu não tinha visto, né? E aí a Sandra falou assim, será que é o Dr. Guilherme? Eu falei, não tô vendo, né? Mas aquele lá é o Arnaldo. Aquele é o Arnaldo. Porque eles estavam juntos, mas eles estavam aparecendo e tinha um pilar que não estava. E a Sandra é mulher de fé mesmo, né? Ela estava assim, não, a gente lá meio receoso, tem muito cliente que fica com medo de dar volta, né? Com o Advance Parole, né? Com a autorização de viagem. Cara, olha que bênção. Você tá na volta, dá de cara com quem? Seu advogado de imigração, passando no mesmo lugar que você. Não, e se detalhe. Der qualquer BO, você já... O bom é que a gente viu ele antes de passar, né? Porque a gente já acertou ali, ó. Se a gente não atravessar em tantos minutos, você vem resgatar. Vem socorrer. Fica com o celular ligado. Eu ainda dei uma olhada quando eu fui passar, porque demorou, porque meu irmão tinha inventado de levar um violão, e aí foi lá pegar lá na outra esteira. Bagagens. E aí, frágeis, Aí eu ainda fui olhar e falei, eu acho que eles já passaram, porque dava pra ver a fila. Aí eu entrei na minha fila, ainda levei a bronca, eu já contei aqui a história da bronca, né, pra todo mundo saber a história da bronca. Aí, quando eu passei, eu encontrei eles lá fora. Aí, então deu tudo certo. Deu tudo certo, estão tranquilos. Assim, mas ir ao Brasil, assim, como um green card, vamos dizer assim, já aprovado. Então não estava na mão. Card, né? Semi-green card holder. Na verdade, assim, eles estavam esperando só a data do Visa Bulletin. Visa Bulletin. Então, ele já estava naquele estágio, já só aguardando a data. Então você já foi recebido como Mas, assim, alguém que venceu na vida, o cara foi, já tá... O fato, quando nós tomamos a decisão de vir para cá, eu coloquei na minha cabeça um prazo nisso. E eu falei para todo mundo, né? Mas quando você vai voltar para ver a gente e tal? Eu falei, olha, na minha cabeça, eu acredito que a gente venha entre 1 ano e meio a 2 anos. Então, todo mundo estava ciente que a gente só ia poder ver eles aí para 2 anos. Que é mais ou menos um período normal, né? De um processo. Então,
vai para lá. E quando a gente foi engraçado porque ninguém ficou sabendo. Né? Ninguém. Eu fui de surpresa, peguei a Bárbara na escolinha de inglês da Manuela, depois a gente foi para casa do meu irmão, eles não estavam sabendo. Então foi assim, a gente pegou todo mundo que delícia, um monte de surpresa. E aí aquela coisa, né? Já saiu o green card, porque se eu tô lá, eles não entendem ainda o que é uma autorização de viagem, né? Um work permit. Então, assim, eles... E aí... Vai explicar a Visa Bulletin pro seu cunhado, né? Não tem como, não tem jeito. Falar, viu? Não, tô esperando uma data. E aí, deixa eu ver a carteirinha e tal. Mas não era o green card que ele tava ali pra me mostrar, né? Mas assim, foi um momento... Não sei nem como falar, foi um momento muito especial. Porque você volta pro Brasil com um sonho que você teve lá atrás e você volta com um sonho realizado. Né? Porque você chega, você sai de lá com aquele monte de coisa na cabeça que você não sabe o que vai acontecer. E depois você volta para lá sem esse peso nas costas que você tinha. Né, deu certo, né? Deu certo. E eu acho bastante, assim, algumas pessoas que a gente agradece muito e mesmo as famílias que não tendo condições das coisas, de muitas vezes pagar uma aula diferente. Mas assim, né? Meu pai sempre falava, ele falava, estuda. Se você não quer ser isso, estuda. Se você não quer ser isso, estuda. E uma coisa que muitas pessoas no mundo não vai ter, essa possibilidade, eu tive, que é um momento muito especial também para mim. Meu pai só tinha até a 8ª série, e quando eu passei para o colegial, ele falou que ia estudar comigo. Legal. E eu falei assim, depois de muitos anos, eu falei, vai. Eu sempre fui bem... Vai, pode ir. E ele estudou comigo os 3 anos de colegial. Então, assim, na mesma classe, a diretora ainda não queria deixar, por ter problema comigo, né? E ele falava, não, eu quero estudar na classe dele. Aí ela me chamou e falou, olha, teu pai quer estudar na sua classe. Eu falei, pode pôr. Pra mim não tem problema nenhum. Então, assim, ele sempre falava, estuda, né? Estuda, porque a gente não entende isso. Quando você é pequeno, você fala, eu quero estudar nada, eu quero brincar, eu quero fazer isso, e depois eu prefiro trabalhar do que estudar. Então, assim... dá para conciliar. E isso ajuda muito agora. Então, assim, na hora que você chega no Brasil e vê tua família, né? Eu vejo a minha, a Sandra vê a dela, o tempo que a gente passou de sofrimento de estudo, de ter que trabalhar para ajudar em casa. Então, assim, muito tempo. E aí você volta hoje com uma realização que muitas coisas que foram feitas ali foi porque lá atrás falaram, estuda, né? Vai atrás. Então, assim, foi muito, muito gostoso de ver todo mundo, né? A gente já quer ir de novo pra lá, né? Claro. Agora não, quer. E aí agora quando chega o green card, você fica com uma vontade de... Não, aí agora eu quero mostrar. Não, agora entendeu? Você fica, tipo assim, né? Ó, eu sei que é isso. Caiu aqui na mesa, não sei o que é isso aqui, né? Não, você quer chegar no oficial assim, o oficial tá nem aí, né? Mas você quer ter isso de tipo assim, ó. Eu quero entregar ele. Aqui tá aí, ó. está. Ele só vai perguntar pra mim se eu tô trazendo comida. e eu falo... Então, assim, é um momento muito... A gente sofreu muito, né? Você passou por isso também. Yes. Você sofre muito, porque você perde aniversário, você perde enterro, você perde Natal, né? A minha neta estava aqui, quando ela foi embora, a gente passar o aniversário dela vendo o parabéns pelo celular. Né? Então, assim, isso machuca muito, porque você não tem a certeza de quando vai ter. Né? E a gente foi correndo para o Brasil porque era a semana do aniversário dela de novo. Então, a gente conseguiu tudo na semana que era o aniversário dela. Pra quem não sabe, pessoal, o Danilo já compartilhou isso comigo nessas conversas que ele mesmo mencionou. E um dos maiores amores, além da Sandra, claro, é a netinha. Mas assim, eu acho que a vida é um processo desgastante, muito desgastante. Mas é assim, na hora que é reconhecido, mesmo assim, a gente olhou pelo aplicativo, estava aprovado. O Green Card saiu para ser entregue. Porque você vai acompanhando. Mas no momento que te entrega na mão... Com champanhe? Com champanhe, com chocolate. Que é isso? Então, assim, esse momento da entrega, de você pegar na mão, de você olhar o documento e falar assim, gente, valeu a pena. Né?
mesmo esse sofrimento, porque você fica longe de todo mundo, né? Você fica longe da família, dos amigos, e naquele momento você fala, puxa, não tem com quem eu conversar. Então assim, mas aí chega nesse momento e você fala, valeu a pena, valeu o investimento. Não acredito que é assim, né? Muitas pessoas podem falar, o investimento é muito alto. Para um sonho não é muito alto. Não é muito alto, porque você pode gastar esse dinheiro muitas vezes à toa, perder o dinheiro que você nem viu para onde foi, e você ainda continua naquela, um dia eu vou fazer. Um dia, né? E se um dia eu fizer? E se um dia eu tentar? Nossa, e se eu fizesse? E você tem que tentar. Eu acho que eu sempre friso para as pessoas que conversam comigo, e aí, como que você fez? Tal. Eu falo assim, tem uma consulta com o Dr. Guilherme, porque ele vai falar realmente qual é. Você tem, muitas vezes não é o momento, muitas vezes espera mais 2 anos, vai te dar um caminho para que você siga, mas não deixa para depois. Porque muitas vezes eu tenho amigos aqui que estão há 6 anos como estudante, têm condições para pagar, tem um histórico, um currículo, mas fica assim, não, eu vou fazer. Um dia eu vou. Não, aí na hora que você consegue, a pessoa vira e fala assim, nossa, mas chegou ontem aqui nos Estados Unidos, você já tem o green card? Exatamente. Mas não é porque eu tenho, porque eu me planejei para que quando eu chegasse aqui... Eu já cuidasse disso. Exatamente. É tudo uma questão de planejamento. Exato. Quanto antes você entra em contato com um advogado, com um profissional, com alguém começa a cuidar dessa questão, né? Mas você vai estar ali já com tudo acertado, como que você vai fazer, que é o caso do Danilo. O Danilo, ele virou nosso cliente antes de chegar aqui. Exatamente. Muito antes de chegar aqui, o Danilo virou nosso cliente. Então a gente já vem trabalhando no processo, a gente já tem toda essa perspectiva. E é muito melhor, sabe por quê? Porque o que mais acontece é a pessoa chegando nos 45 do segundo tempo e aí não tem muito pra onde correr. E aí, aí a pessoa vem e fala assim, eu apliquei um asilo, porque aí você fala, Jesus amado. Tem vontade de chorar. Não, mas você tem uma possibilidade disso. Não, mas... Então, assim... Acontece, infelizmente, as pessoas que não se planejaram tendem a se prejudicar lá na frente, né? Com certeza. E eu ia pedir uma mensagem do Danilo, né, para quem está assistindo, para quem está ouvindo esse podcast, pensa em migrar, mas você viu que ele já deu a dica? Ele falou, faça uma consulta com o Dr. Guilherme, gente, esse que é o caminho. Faz a Não, mas consulta. brincadeiras à parte, Danilo, pessoa que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente e está ali naquela fase que você já passou, pesquisando material, ouvindo coisas sobre imigração, o que o Danilo hoje, com o Green Card na mão, tem para falar? Olha para aquela câmera ali. Quem está ouvindo o podcast, escuta agora, com atenção aí. Você pediu para ele olhar para a câmera e não vai conseguir falar. Agora eu vou travar. Vai lá. Na verdade, assim, o que eu posso falar, né? Se programe, se prepare mesmo para esse momento. Tenha a consulta para você tirar muitas dúvidas. Uma coisa que eu acho que é muito importante, se você tem um currículo, um curso, muitas vezes para você não faz diferença, isso pode ter muito valor aqui. Então, separe uma documentação real do que você tem, do que você fez. Eu sempre falo, pega um papel, um caderno, coloca tudo que você já fez na sua vida. Porque muitas vezes, numa consulta com o Dr. Guilherme, esse que eu já fiz tem a diferença. Então, eu acredito assim, faz um planejamento, não deixa para amanhã uma coisa que você pode conseguir hoje, porque eu acho que se você se programou, se você tem uma base curricular muito grande, você tem uma chance. E se o Dr. Guilherme deu o aval, que fala assim, você tem um bom currículo, não impede você de nada. Então, assim, prepara, converse, marca a consulta e acredito muito, muito que se você tiver condições, o Dr. Guilherme vai ter essa orientação no final. E estamos à disposição de quem precisar, né? Tem dúvidas? A gente está aqui para tentar ajudar nesse pouquinho tempo aí que a gente teve E não foi um prazo muito longo, né? Com certeza. Não foi um prazo muito longo. Foi. Já deu foi 16 meses. Foi. 16 meses. Não deu nem 2 anos. Nem 2 anos. Não deu nem 2 anos. Então, assim, foi com muito... Visa Bulletin atrasado. Com Visa Bulletin Porque você atrasado. chegou a pegar o Visa Bulletin atrasado, né? O seu processo, ele é do ele é do início de junho, né? Junho. Não, é final de junho. Final de junho. 20 e poucos de junho, né? É. Sua priority date. Então, 20 e poucos de junho é a priority date do Danilo.
E assim, pegou o Visa Bulletin, porque o Visa Bulletin primeiro atrasou para 15 de Eu não fevereiro. vou falar nada sobre você saber a priority date do Danilo Soler. Continua. Eu não vou comentar. Eu acho que é 24 de junho, Eu se não me vou engano. comentar. Mas eu não vou. Olhasse no roteiro, você errou, doutor Guilherme. Foi dia 27 de junho de Junho. 22. 27. Junho. Não foi Junho. 27, você errou. Eu errei dia 24 para 27. Pelo amor A de gente Deus. deve ter enviado dia 24. Porque, ó, 25 sábado, 26 domingo, 27 segunda. Chegou, é isso aí, né? Você lembra Desisto. Olha, I give up. See you, people. I give up. Mas, assim, você vê, né? A priority date foi para fevereiro, depois foi para abril, né? E aí, depois eles finalmente avançaram para julho. Então, assim, teve o Visa Bulletin ainda te impedindo no meio do caminho. E mesmo assim foi bem rápido. Mesmo assim, Fiquei foi bem rápido. 14 Mas é dias engraçado. aguardando o Visa Bulletin. Que as pessoas aqui ficam assim, nossa, mas você já tem green card? Parece que é um tempo de penalização que todo mundo tem que passar, né? Tipo assim, a pessoa não pode, com 2, 3 anos, ter green card. Não, a média, dizem que a média de legalização de um brasileiro aqui é de 15 anos. Tá Cliente que louco. já vem pra cá com green card, né? Pois é, então. Eu tava até rindo na hora que o Pessoas Danilo têm falou que- que ele mostrou o cartão para os Mas é um familiares mindset dele. mesmo. Eu lembrei do outro cliente nosso Que o que filho já era residente permanente. já chegou aqui E o com filho, visto. dias antes dele vir, o filho falou, pai, você vai ilegal. Você é ele louco, vai ficar ele ilegal. era consular 100% o processo dele. Pai, você vai ficar ilegal. Ele, você não é meu filho, não é possível, Não é cara. possível que você não- Você tá 1 ano e pouco acompanhando esse processo e você chega pra mim hoje e fala que eu vou ficar ilegal depois da entrevista já com, As pessoas com tudo estranham aprovado. mesmo, green card com pouco tempo, assim, parece que é uma coisa fora do padrão, né? Que o padrão é ter que demorar. E Tem que as coisas demorar. não é assim. Então, Danilo, recado tá dado. Doutor Guilherme, a responsa aumentou aí uns 300 quilos aí nas suas costas. É o seguinte, você viu, né? Você viu, né? O fechamento aqui, né? Então, O doutor Guilherme sempre... Né? ele falou algumas vezes aí que se o doutor Guilherme falar, pode acreditar. não é isso? Eu queria muitas vezes ter a caneta do oficial de imigração, assim, só para poder garantir que pelo menos os meus ali Ó, estão aprovados. Outro dia o meu cliente falou assim, eu queria saber mais desse visto aí de dons especiais. Então é o seguinte, não precisa ter dons especiais, né? É isso que o Danilo deixou claro aqui pra vocês hoje. Você não precisa ser um cara, assim, totalmente sensitivo, iluminado, de dons especiais. especiais. Você pode até ter, né? Deus quis te dar dons especiais, amém. E se Mas você não é tiver- necessário. Por favor, entre em contato para nos passar quais vão ser as datas dos próximos Visa Visa Bulletin. Porque isso, o tanto de pergunta que eu recebo. E do ano que e Não, do mas mês que você vem, não como é precisa que de vai dons entrar? especiais, você precisa ter alguns pré-requisitos e que, por incrível que pareça, você pode ter e talvez nem saiba. Então, realmente, entre em contato com a gente. Muito obrigada, então, Danilo. Você é sempre nosso convidado aqui. Já é de casa, já tomou café aqui de hoje, já comeu salgadinho. Meu Deus já, do céu. enfim. Eu tento regime, eu venho pra cá, eles me dão chocolate. No outro dia tem chocolate, salgadinho. champanhe, aniversário, tudo aqui. Agora Tudo. o Danilo já está convidado. Tem que perguntar a próxima vez que eu vim se vai ter alguma coisa para comer. Senão, né? Mas eu, assim, eu queria agradecer algumas pessoas que fizeram parte desse processo. A Alessandra, que a gente começou na mentoria, então através disso já deu uma abertura. Aí, com você, por pesquisas também antes, até mesmo de te conhecer pessoalmente. Então, agradecer a todo o empenho, toda a dedicação. Não posso esquecer da doutora Fernanda também, que foi muito importante. É uma pessoa que muito calma e eu sou acelerado. E aí eu acho que eu deixei ela muitas vezes louca. Não teve jeito, mas ela participou de tudo, na verdade, assim, da montagem de documentação, conferir antes de montar realmente o processo. De uma outra pessoa também que não está mais com vocês, mas que trabalhou com vocês, a Thaís, que no início ali vou abrir um Google Drive para você jogar suas Thaís fotinhos. Alcântara. Ai, Thaís Alcântara. gracinha. Tá na Austrália. Hoje. E ela também ali me orientando, pega esse formulário, manda as fotos para mim, eu vou abrir pastinhas e você vai jogando e tal. Então, assim, essas pessoas profissionais que teve muito contato comigo e me ajudaram muito, né? No momento mais difícil, tinha uma palavra de ajuda, então te deixa mais tranquilo. E pela parte da família mesmo, né? A Sandra, que acreditou nesse sonho, muitas vezes não era, né, o sonho dela, e hoje ela fala para mim que posso fazer o que for, que ela tem o green card dela. Então, ela sempre ajudando. A Bárbara também, que, sabe, sofria com a gente de lá, porque ficava naquela incerteza das coisas, que também, né, o Renan,
que também ali junto, mesmo nas situações que a gente não abria muito, porque tem coisa que você não pode falar para não deixar a pessoa mais ansiosa ainda. Então você filtra, mas eles sofrendo assim, comemoraram muito quando saiu. Então assim, eu tenho muito a agradecer essas pessoas, né? Eu acredito muito em Deus, que Deus faz as coisas, né? Eu não entendia muitas vezes na época por que foi negado um visto de estudante meu, com todas as condições para aprovar. E muitas vezes, se ele tivesse autorizado a deixar esse visto, eu estaria como estudante até hoje, né? Então ele me fechou uma porta pequena para abrir uma porta muito maior. Com né? certeza. Então hoje eu não sou estudante, hoje eu tenho green card. Hoje então, você tem green card. É a diferença. Você vai e volta sem autorização do DSO. Sem ninguém, Você pode né? trabalhar à vontade, a Sandra pode trabalhar à vontade. A gente nunca, a gente nunca foi parado aqui por polícia, né? Agora tá louca. Não, a Sandra tá louca aqui para ela tá passando, que nem ela 18 tá passando anos. em sinal vermelho, Já ela tá só bem pra- louca, tá... só pra Isso me lembra quando eu era adolescente. É que nem quando você faz 18 anos, louco, que você cara, quer tá? parar numa blitz. Você quer Tá parar. louco pra parar na blitz. Só entendeu? pra falar, tá aqui, ó. Ou então você vai num restaurante, você quer que ele peça a sua carteira de motorista Tá pra igual a você minha poder alegria beber. de que eu fui ao DMV. Por favor, no dia que você for me entrevistar, doutor Guilherme, não esquece de perguntar como foi ir ao DMV com o green card na mão, por Mas favor. você não falou hein? da Anine? Hã? Você falou da Anine? Eu né? contei, né? Ah, mas eu quero contar de novo, só pra falar que foi tão bom poder colocar, pra não falar esfregar. Eu tenho quinta-feira, Aí, eu tenho ó. quinta-feira Então pronto, pra acabou. trocar Vai ver. a drive. Aí renova a drivers, tá? Não caia no erro, porque quando eu tirei meu green card, eu não fui claro com o agente do DMV, o que aconteceu? Ele foi lá e ele substituiu minha driver achando que eu só queria tirar o temporary, que estava escrito em cima temporary, né? Porque quando você não tem residência permanente, você é temporário. Temporário. Aí ele achou, e aí ele fez como se fosse, tipo assim, eu perdi minha carteira, ele tá só substituindo. E aí ele não renovou. Aí a data de validade continuou lá. E eu falei, cara, Aí depois teve que renovar. Vou de ter novo. que você voltar acha aqui. mesmo que eu ia vir aqui Só me dar pra- o trabalho de vir no DMV só pra você tirar a palavra temporary da minha carteira? Que isso é o motivo pelo qual eu vim aqui? Eu vim aqui pra poder ficar com 10 anos de carteira 10 de anos de motorista. carteira, é e essa. você não me encher a paciência, não ter que lidar com vocês durante um bom tempo. Bom tempo, exato. Muito bem, essa é só uma das vantagens, mas que bom, então. Deu tudo certo. Tudo o resumo certo, é graças esse. a Deus. Obrigada, Danilo. Obrigada a você vocês. que acompanhou com a gente toda essa história, esse bate-papo, essa aqui descontração, coisa séria, coisa para emocionar, coisa para rir. E a gente te espera quando, doutor Guilherme? No próximo. Greencast, no próximo próximo Greencast. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Danilo, muito obrigado pela presença. E é isso. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.